Assim, eu passo a palavra ao doutor. Antes, eu quero anunciar a presença do ministro Haroldo Cedrais, do professor Marçal e do secretário-geral de Controle Externo, Cláudio Castelo Branco, e agradecer a presença. E com a palavra, o terceiro painelista, o Mauro Ribeiro Neto. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar de um debate como esse. Acho que esse tipo de debate é essencial para trazer mais segurança jurídica para o ambiente econômico. Eu, particularmente, sou um grande entusiasta da lei das estatais. Embora ela tenha algumas imperfeições técnicas, ela trouxe para o debate, ela trouxe para a evidência parte significativa da nossa economia. Eu vou citar alguns números para os senhores, mas hoje nós temos, só no universo federal, 146 empresas estatais. Se nós pegarmos estados e municípios e Distrito Federal, esse número passa de 400 empresas. Na nossa Bolsa de Valores hoje, quase 10% das empresas são estatais. Nós temos 30 empresas estatais listadas. Essas empresas hoje significam 15% do valor econômico da Bolsa e representam 20% do volume de negócios diário da Bolsa de Valores, empresas estatais, sejam estaduais, municipais ou federais. Mas o número mais impactante é o tanto que as empresas estatais, ao menos federais, contratam obras e serviços e produtos anualmente. O PDG, o Plano de Dispêndio Global das Empresas Estatais no ano de 2017, foi 1,3 trilhão de reais. Isso é quase um orçamento geral da União, com segurança, saúde e educação. Então, as empresas estatais, independentemente da perspectiva ideológica, elas, de fato, são relevantes no ambiente econômico do nosso país e, durante um bom tempo, vão permanecer. O assunto aqui hoje, parcerias estratégicas, para mim é de vital relevância para a sustentabilidade das empresas estatais. A maioria das nossas empresas atua em nichos competitivos, concorrenciais, e para que elas tenham sustentabilidade, perenidade e longo prazo, eu preciso conferir a elas instrumentos, prerrogativas, que permitem alavancar suas receitas, reduzir suas despesas, otimizar a rede de distribuição, rede de custo, base de clientes, sem que necessite para isso de aportes dos seus acionistas, dada a situação fiscal, a situação orçamentária. Então, esse tipo de parceria, que já é muito utilizada na iniciativa privada, permito usar um exemplo do livro do professor Alexandre Santos Aragão. Ele traz o exemplo da empresa da Apple e da Samsung, que são duas rivais no ramo de tecnologia, gigantes do setor, mas que atuam em parceria estratégica. Para cada iPhone 10 que a Apple vende, a Samsung fatura $110. Ao ponto dos administradores da Samsung propagarem que os clientes do iPhone são os melhores clientes da Samsung. Por quê? Porque existe uma parceria estratégica entre Samsung e Apple, que são dois rivais no setor de tecnologia. A lei das estatais traz essa possibilidade no artigo 28, mas ainda há muita discussão sobre a forma de contratação, a forma de fechar uma parceria estratégica. Alguns autores ainda defendem a licitação. Do meu ponto de vista, partem de premissas certas, mas chegam a uma conclusão equivocada. A premissa certa é que eu tenho que respeitar os princípios da administração pública, mesmo numa contratação de parceria estratégica, correto. Mas a licitação não é o único meio para eu respeitar os princípios da administração pública. Se não fosse assim, a própria lei não reconheceria a possibilidade de contratação direta. A reflexão que eu quero trazer para vocês, tenho só mais um minuto, apesar da contratação de parceria estratégica constar do segundo título da lei das estatais, a parte de licitação, eu acho que o primeiro título, a parte de governança, as estruturas de governança, os documentos de planejamento, podem apoiar para trazer qualidade ao processo decisório que antecede essa contratação. Eu vou citar aqui pelo menos 4 instrumentos que constam da primeira parte da lei, que podem garantir, contribuir para a eficiência do processo decisório, para a integridade dessa escolha, que, por óbvio, passa pela discricionariedade. Passa pela discricionariedade dos administradores das empresas, mas a governança corporativa serve justamente para mitigar possíveis subjetividades e trazer transparência, qualidade e eficiência para essa decisão. Eu vou citar 4 instrumentos que constam na primeira parte da lei e permitem, instrumentos de governança, e permitem trazer qualidade para essa decisão que vai anteceder a parceria estratégica.
Primeiro é o plano de negócios e o planejamento estratégico de longo prazo. O próprio planejamento estratégico de longo prazo já disse que a empresa tem que colocar ali as oportunidades de negócio futuro e os riscos. Esse planejamento precisa de ser mensurado pelo Conselho de Administração da empresa e avaliado anualmente pelo TCU. O Conselho de Administração da empresa vai avaliar o cumprimento do planejamento estratégico e do plano de negócios e vai encaminhar para o Tribunal de Contas da União anualmente para avaliar esse cumprimento. Isso é um mecanismo de detalhamento, documentação e identificação da oportunidade de negócio e de possíveis singularidades que um parceiro pode trazer para a concretização daquela oportunidade de negócio. Outro ponto relevante que a primeira parte da Lei das Estatais trouxe para trazer governança a essa escolha, eficiência a essa escolha. A nítida segregação de funções. A Lei das Estatais trouxe a obrigatoriedade de diversos comitês, conselhos consultivos, deliberativos, trouxe a figura da Assembleia Geral. Então, todas essas instâncias decisórias de governança vão ter que validar essa contratação, seja Comitê de Auditoria Estatutário, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e talvez até a Assembleia Geral. Isso vai depender da estrutura societária e do estatuto social de cada empresa. Mas, por último, o mais relevante aqui é que eu estou falando de um ato empresarial, de um ato negocial, mas dentro, claro, de uma empresa estatal que tem que respeitar os princípios da administração pública. No artigo 16 da Lei das Estatais, ele traz o regime jurídico de aplicação da Lei 6.404, basicamente do artigo 153 e seguintes, para os dirigentes das empresas estatais. E na Lei 6.404 eu tenho um instrumento bastante eficiente para aferir a integridade e a qualidade da decisão do administrador, que consta no artigo 159, parágrafo 6º, que é a teoria do Business Judgment Rule, que já é aplicada hoje pela CVM e agora passou de ser aplicação cogente às empresas estatais. Dado que eu não vou licitar para fazer essa parceria estratégica, eu preciso de garantir que o meu processo decisório ele foi bem informado, refletido e desinteressado. E assim que eu vou conseguir atestar se a decisão do Conselho de Administração, do diretor daquela empresa que apontou para aquela contratação, é uma decisão que tem qualidade. Não cabe aqui o terceiro substituir o administrador. Existe uma discricionariedade intrínseca ao cargo de administrador de uma empresa estatal. O que nós podemos analisar é se aquela decisão foi refletida, no tempo adequado, analisando os documentos adequados, se ela foi bem informada, ouviu todas as áreas relevantes, área contábil, área jurídica, área tributária, parecer externo, consultoria externa, e se aquela decisão foi desinteressada. Ou seja, o interesse exclusivo daquela parceria era o objeto social da companhia, era a sustentabilidade da companhia, não existia nenhum interesse externo que não o do objeto social. Bom, resumindo, eu entendo que a governança corporativa, o primeiro título da lei, é um instrumento bastante eficiente para a gente atestar a qualidade do processo que leva à decisão de uma parceria estratégica. Obrigado. Quero agradecer ao Dr. Mauro